No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia. Que Deus abençoe você e sua família nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. É um prazer estar aqui com você, falando da unicidade de Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Peço suas orações, ore por nós, para que Deus continue nos dando a palavra da verdade, porque é muito bom poder estar com a consciência tranquila de que, de alguma forma, estamos cooperando para o conhecimento da verdade. Isso é muito importante, muito gratificante. Tá legal? E no dia 4 de dezembro, se Deus quiser, estamos fechando aí os últimos detalhes, ainda não é oficial, mas a previsão é que dia 4 de dezembro a gente estreia com o programa Nossa Voz na Rádio Betel FM do Rio de Janeiro, uma rádio, muito boa no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar lá há uns anos atrás. Na verdade, ainda faço parte da equipe indiretamente, mas estou em negociação com o dono da rádio diretamente para que a gente possa ter um programa para chamar de nosso, um programa próprio, onde podemos falar com um pouco de liberdade. Embora a emissora seja trinitária, mas a gente vai, de alguma forma, reunir recursos e enfim, fazer um programa para a glória de Deus. Vai ser um desafio da parte nossa econômica, porque não é fácil você ter um programa numa rádio oficial, uma rádio outorgada, não é uma rádio clandestina, não é uma rádio pirata, e nós vamos trabalhar para que esse programa seja o nosso programa, onde nós poderemos falar aquilo que Deus colocar em nosso coração. Estamos idealizando um programa num horário considerado um horário bom, depois do Oeste Sem Filtro, um programa de jornalismo muito forte, e a gente vai fazer esse programa para a glória de Deus a partir do dia 4 de dezembro. Ore, porque ainda temos que acertar algumas questões, valores, e como a gente conhece o dono, a gente tem uma certa flexibilidade, mas de qualquer forma a gente precisa pagar. É no Rio de Janeiro, pastor, mas então não vou poder ouvir o programa? Vai sim, você pode baixar um aplicativo no seu celular, ouvir pelo aplicativo num som muito, aliás, o som da internet é muito bom daquela rádio, tá certo? E a gente vai colocar os links, a gente vai colocar tudo aí. Ore por nós e apoie, tá? Esse trabalho para a glória do nome de Cristo. Veja o que diz a palavra de Deus, para não me estender muito, diz assim: porque Cristo também padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Quero frisar só o verso 22, ele fala aqui também da importância do batismo no que tange à salvação, mas eu queria frisar no versículo que deixa muita dúvida para os irmãos, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos. Eu falava desse tema no domingo, num estudo que eu dou todo domingo online, preparando uns irmãos para o batismo, tá? Eu dou aula online, um estudo para os irmãos, não cobro por isso. Esses irmãos, inclusive, são de Minas Gerais e serão
se Deus permitir, batizados agora dia 25 de novembro, no sábado, 25 de novembro, final desse mês precisamente, e nós precisamos ir lá, inclusive, batizar esses queridos irmãos. Eu estava dando estudo para eles e na medida que eu dava o estudo, eu peço para que os irmãos leiam. E interessante é que em muitas Bíblias, o texto de 22, aqui mesmo, está assim: o qual está à direita do Deus Todo-Poderoso. Isso é uma das grandes adulterações da Bíblia. A Bíblia não diz que Jesus está à direita do Deus Todo-Poderoso. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz que ele está à destra de Deus. À destra de Deus. E isso é muito importante salientar, porque a destra de Deus, você falando à destra de Deus, como está na Bíblia que eu acabei de ler para você, que é a ACF, ou seja, Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, quando você vê a expressão à destra de Deus, é a expressão correta, é o texto correto a ser estudado, a ser analisado. Porque quando você vai para a questão da direita do Deus Todo-Poderoso, já nos conduz o pensamento a outra reflexão totalmente fora do que o autor estava passando. Por exemplo, a King James diz assim, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus. E a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Tá melhor um pouquinho, né? Reina à direita de Deus. Porque se é a direita de Deus, quando você vai para o original, para o grego, lá está a destra. E que, ao contrário do que foi falado para mim no debate da rádio musical, que o pastor César, que é professor de grego, sabe a resposta, mas eles deturpam a parte importante, porque eles veem apenas a definição, vamos dizer assim, a primeira definição do dicionário grego, que é a posição ao lado literal, ao lado direito. E que as outras, igual a palavra no nosso idioma português, você vai para o dicionário, ele tem a primeira definição, segunda, terceira, quarta. Então a palavra destra mencionada várias vezes na Bíblia possui um significado simbólico importante que eles ignoram. Quer dizer, ela está se referindo ao lado direito ou à mão direita, que é considerado um símbolo de poder e autoridade e bênção divina. Então o significado da palavra destra na Bíblia não é a direita do Deus Todo-Poderoso, porque aí você conduz o pensamento, né, direciona o pensamento para uma interpretação totalmente fora do que o autor estava passando. Então na Bíblia, linguagem bíblica, aí quando você fala na Bíblia, você está falando da cultura, dos autores, pelo qual ela foi direcionada, o que eles entendiam sobre o tema. Eles não tinham três dentro da cabeça deles, eles não tinham a trindade católica, catolicismo ainda nem existia. E aí você vai para a Bíblia, você vai ver a mão direita ou a destra frequentemente associada ao poder de Deus. Ela é mencionada em diversos contextos, como as bênçãos, né? Julgamento, quer dizer, enfim, a destra de Deus também é mencionada, aí sim, em relação a Cristo, no que diz respeito a uma posição que indica a supremacia e autoridade de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Então, para resumir aqui o estudo, para não encher a linguiça, para não nos estender muito, basta você fazer uma exegese, um estudo com muito mais primazia, com muito mais zelo, e você vai ver que o significado da palavra destra na Bíblia funciona como um símbolo de poder divino e bênção. Ou seja, quando Deus estende sua destra, Ele está demonstrando o seu favor, a sua proteção, a sua autoridade. A palavra também no grego está associada à força, habilidade. Então, é preciso entender essas questões para que a gente não caia neste grande engodo, nesta lama de engano que conduz a mente, leva cativa a mente de muitas pessoas e acabam entendendo totalmente errado o contexto do texto. Por exemplo, olha o que Jesus diz. Quando a gente vai, só para terminar aqui,
Ouça mais um pouquinho o Minuto da Unicidade de hoje, Marcos capítulo 14. Está em Mateus também, mas vamos lá, Marcos 14. Verso 61, mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha como que está em português. Mas vamos ver a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. E aí, qual é a resposta deles? E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes aí a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Marcos 14, estou lendo aqui do 61 até o 64, ele blasfemou por quê? Só porque ele disse, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, a destra do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, vocês vão ver esse ser humano aqui, realmente quem ele é diante de vocês, com todo o poder, autoridade. O Evangelho de Mateus fala, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Pronto. Está falando de Apocalipse 19. Em breve vocês vão ver isso. E é isso que ele fala. Porém, não tem nada a ver, Jesus não está falando de sentado lá à direita, de um velho de barba branca, né, pintado como Deus nas pinturas de Michelangelo. Não é disso que ele está falando. Porém, a religião, os religiosos sabem o significado da palavra destra, eles sabem sim, porque são pessoas altamente esclarecidíssimas. E eles entendem, se quiserem dar ouvido, entendem mais, como diz o Senhor Jesus, seus olhos estão fechados para que não vejam, seus ouvidos tapados para que não ouçam, mas como nós nos preocupamos mais com as ovelhas do que com esse tipo de pessoa, a gente está sempre aqui no Minuto da Unicidade com essa proposta de esclarecimento, tá bom? Então, sempre que você ouvir esse texto, subiu à direita, está à direita do Todo-Poderoso, espera aí, vamos para o original da palavra, vamos pegar aqui a mensagem exata, não é posição literal, isso é fato nas Escrituras. Bom, dia 4 de dezembro vamos estrear um programa próprio, se Deus quiser, para ser ouvido por todo o Brasil e você que acompanha aí em outro país, em outra nação, só acompanhar o fuso horário. E também nós vamos estar trabalhando aí para ver se essa semana a gente consegue liberar o curso, mais tardar na segunda-feira o curso de batismo. Forte abraço, bom dia, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.